Graças às maravilhas da tecnologia, nas coisas boas que o homem produz, podemos aproveitar esses instantes para meditarmos sobre coisas importantes que nos têm sido reveladas ao longo da existência. Não só desta vida, mas de muitas outras. O capítulo 1 do Evangelho fala, na sua parte final, sobre a nova era. Em um trecho que vale a pena que nós aqui possamos nos lembrar. A nova era, na instrução dos Espíritos, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz esta reflexão. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos. E eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura. Eles abrem as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. E o Espiritismo a terminará. Um espírito israelita. Mulhouse, 1861. Esta parte final desta mensagem nos dá uma noção clara daquilo que já estávamos comentando semanas antes, a respeito da direção lógica e inteligente dos destinos da humanidade. Muitas criaturas que não são espíritas têm dificuldade para compreender certas circunstâncias que atingem a sua própria existência, a sua própria vida, e que querem entendê-la, querem compreender os motivos, porque dentro de cada um existe o sentido lógico do pensamento claro, que para todas as coisas encontra uma causa. Para tudo o que estamos vivendo, é possível buscar aquilo que deu origem aos nossos problemas, às nossas realidades. Nós colocamos um aparato na área do espaço sideral e ele, ao mirar para estrelas distantes, a bilhões de quilômetros da Terra, consegue identificar os componentes químicos que estão nelas em atividades pela luz que nos chega. Do que são feitas essas estrelas? Graças à lógica das coisas, à lógica do universo, que nós, na nossa incipiência, já começamos a entender, a compreender e a abarcar. Não sabemos tudo. Está longe ainda o dia que poderemos nos considerar sábios, do ponto de vista da tecnologia, inclusive. Mas o homem coloca lá fora uma nave e, usando todas estas mesmas leis, a própria matemática, a física e a astronomia, ele traz de volta e coloca a nave na Terra em ponto específico que ele deseja. Graças à lógica de tudo, a busca que nós fazemos a respeito de nós mesmos precisa encontrar uma resposta. E quando esse Espírito, ao final desta mensagem, diz que Moisés, como um dos primeiros enviados, dá início a essa trajetória. Jesus dá continuidade transformando as bases de Moisés em outras para que nós melhoremos.
E a doutrina espírita vem terminar esta obra, vem fazer isto. Por quê? Não porque seja a única religião que vai sobrar, ou a melhor de todas. Mas vem fazer isso porque explica. Porque dá a cada um condições de entender essas lógicas, essas coisas que acontecem. Somente quando abrimos o nosso pensamento para ir buscar este entendimento lúcido, já não mais dependendo do sorriso de uma estátua em cima de um pedestal e em qualquer respeitável catedral da humanidade, mas sim agora, aliando à fé cega de outrora, a capacidade de discernimento, somente isso dá ao ser uma segurança para que ele saiba como agir diante dos problemas. Antes de sabermos destas coisas, éramos tocados pelo acaso, levados pela ventania. Brigávamos dentro de casa com aqueles que nasceram de nós mesmos, que foram criados com o melhor e que depois se tornaram nossos inimigos. Expulsávamos estas criaturas, atritávamos-nos com elas, agredíamos e éramos agredidos. Antes de conhecer as leis do universo, questionávamos a divindade, inclusive na sua extrema e absoluta bondade, por olharmos crianças recém-nascidas, portadoras de deficiências de todos os tipos, em inúmeros graus de gravidade, que mal tinham feito para poderem herdar do nada estas punições ou estes problemas. Mas depois que compreendemos o mecanismo e com ele em nossa mente passamos a admirar a sapiência das coisas, a inteligência soberana do universo que governa tudo e que é causa primeira ou causa primária de todas as coisas, nós temos convicção de que o que nos acontece não é o acaso que determina. E nem que esta nova era vai surgir assim atabalhoadamente. E que não esteja esta nova era prevista com milhares de anos de antecedência na ordem das coisas. Jesus fala disto quase 2000 anos atrás. Que ele mandaria um consolador que explicaria o que ele não pôde dizer e muitas outras coisas. Está andando pela internet, talvez muitos de vocês estejam recebendo também, mais ou menos dia. E eu acredito que, sem considerar isso uma verdade absoluta, é bom a gente meditar nisto, que vem acompanhado, inclusive, de selos e comprovantes oficiais. Uma carta. Prezado Senhor, existe uma aeronave Airbus A330, voo 447, com mais de 200 pessoas, que sairá domingo às 19 horas do aeroporto Tom Jobim para Paris, França. Poderá sofrer uma grande turbulência, pois há problemas climáticos muito intensos devido ao aquecimento global e poderá derrubar a aeronave, porque provocará problemas elétricos e vitimar todos os passageiros. E esse problema começará próximo a Fernando de Noronha, e lá nas proximidades poderá vir a sofrer uma queda. E o problema na aviação é que está faltando muita manutenção. E isso será em 31 de maio de 2009. E haverá mais 2 acidentes. Um na Indonésia, avião militar que matará mais 100, e em maio de 2009, e outro na África, em dezembro de 2009. Essa carta é datada, segundo os carimbos oficiais, do dia 16 de outubro de 2006. E quem escreveu isso aqui não foi quem derrubou o avião. Porque ele poderia ter escrito, mandado a carta, e aí pegado o voo e feito o estrago. Como é
possível que alguém, considerando, por hipótese, que seja verdade, que não haja fraude, em 16 de outubro de 2006, enviar uma carta, não só para a Air France, para o Departamento de Aviação Civil do Brasil, para inúmeros outros órgãos, alertando com estes detalhes. Parece que essa carta foi escrita depois que tudo aconteceu, não é verdade? Mas, ressalvada aqui, vamos voltar a dizer, a hipótese disso ser uma fraude. Considerada isto como algo que possa ser de verdade um fato, nós nos surpreendemos quando alguém, recebendo algum tipo de premonição, possa alertar com este nível de detalhes aqueles que poderiam ter evitado alguma coisa nesse sentido. Porque foi enviado isto para a própria empresa aérea. Mas é claro, vão dizer assim, mas tem tanto maluco que escreve tanta coisa que se a gente for, levar em conta tudo que chega, tudo que falam, tudo que previram, a gente não trabalha. É verdade. Mas vocês veem como nós criamos um problema grave para nós mesmos? Nossos interesses econômicos são tão intrincados que não adianta nem que alguém tenha acesso àquilo que está acontecendo ou que vai acontecer 3 anos depois, praticamente, ou 2 anos e meio, que isso não impede que a coisa aconteça. Ai, meu Deus, que coisa estranha é esta? Olha, é de a gente pensar. Mas isso não é novidade. Não é novidade nenhuma. No século XII, para quem não tem ideia, envolve o ano de 1101 a 1200. Naquele período viveu um homem que se chamava Malaquias. Era um clérigo que depois, por ser muito devotado, acabou santificado pela igreja. Conta a tradição religiosa que este homem, ingressando, não sei se na sede do catolicismo oficial da época, ou em algumas das importantes catedrais que existiam naquele tempo, foi objeto ou foi escolhido, entre aspas, para ter uma visão. E ele tem uma visão muito lúcida e de tal forma precisa que ele escreve aquilo que ficou conhecida como profecias de São Malaquias. Essas profecias listam 112 papas que existiriam no trono de Roma até o fim dos tempos. E para cada papa, a visão que São Malaquias tem o identifica com uma frase latina. E todos estes papas desta visão de São Malaquias se sucedem como ele havia descrito. Mas o que tem isso a ver com o que nós vamos falar da nova era? É que João Paulo II era o Papa número 110. Querendo dizer, portanto, para quem não é ruim de conta, que o atual é o Papa número 111. E que, portanto, depois desse só falta um. Só um. 112 são os bispos de Roma
que São Malaquias vê gratuitamente. Ele não era candidato a nada, ele não era nem papável. Não estava fazendo nenhum tipo de quiromancia para impressionar alguém. Ele é escolhido, provavelmente pela sua sensibilidade mediúnica, pela sua capacidade e lucidez espiritual, para que essa relação pudesse ser passada. E os detalhes que dá de cada um dos bispos de Roma, que são aqueles considerados assim como papas, são exatos. 112. Vamos voltar um pouco no tempo, falamos disso na segunda-feira. O calendário maia, ele se baseava num conhecimento que nós não dispomos. E estava na Terra registrando os eventos para o povo maia. E com ele, este povo via o futuro e aquilo que os esperava. O calendário maia prevê, inclusive, as ocorrências para depois da extinção do próprio povo maia. Tal é a sua exatidão, tal é a sua precisão. E misteriosamente, este calendário maia termina em 2012. De 2012 para frente não há mais nenhuma previsão dos calendários maias a respeito do que vai acontecer. Quando estava encarnado, ao redor do século XV, uma figura muito conhecida de todos nós, Nostradamus, médico, alquimista, cultivador das ciências ocultas naquele tempo, o que era um grande risco, não é, para as ameaças que pairavam sobre ele, sobre qualquer pessoa que facilmente virava churrasco. Ele faz diversas previsões e, para ocultá-las, as embute em versos, chamados de centúrias. Estes versos são bastante complexos e herméticos, fechados. Mas, uma vez acontecido o evento, é facilmente identificável o significado, porque as pessoas começam a entender o que é que aquelas palavras estavam, ao que elas estavam se referindo. Uma dessas quadras informa que, muito próximo do fim dos tempos, ele que teve que colocar todas essas previsões de forma oculta dentro dessas palavras misteriosas, ele cria uma quadra e dá a entender que no período próximo do fim dos tempos, um livro com previsões muito mais exatas seria encontrado, seria descoberto. Dá, inclusive, detalhes a respeito de quem é que o faria, em que condições isso aconteceria. Naturalmente, isso ficou entre as muitas e muitas previsões mais importantes, relegado a segundo ou terceiro plano. Até que a questão de 2 ou 3 anos, se muito, um novo livro, o chamado livro perdido, é encontrado. Só que esse livro não é escrito, ele é desenhado, ele é pintado. Nele estão imagens, sobretudo em função de uma época em que, pela previsão de Nostradamus, as imagens seriam muito mais candentes do que as palavras. E nestas imagens vem uma previsão feita por ele e estampada em símbolos que são perfeitamente decodificáveis, de que este período final, a que todo mundo chama o fim do mundo, não é? Mas que a doutrina espírita diz que não é assim, para que ninguém desmaie aqui antes,
não é? Este período de transformações profundas tem uma data, inclusive, para acontecer. Data esta que é indicada em uma das iluminuras deste livro como sendo 21 de dezembro de 2012. Coincidentemente, eles que não se conheceram, pelo menos não havia nenhum voo saindo de Paris até o Templo dos Maias, atestando um período turbulento e crítico para o mesmo ano. São Malaquias fala de 112, uns números meio parecidos, não é? Então, essas realidades estão por aí, sem querer dizer que elas devam governar a nossa vida. Sem querer fazer com que nós passemos a ser ratos de profecias. E, o que vai acontecer amanhã? Muita gente faz isso. Vou no horóscopo para ver qual vai ser o meu dia, se eu saio ou se eu fico em casa. E aí vai perceber que o dia que você conhecer o cara que faz o horóscopo do jornal, você contrata uma gangue para matar ele de pancada. Invencionice pura. Na maioria dos casos. Deve ter exceção, mas pura imaginação de alguém que, não tendo o que fazer, tem que preencher umas lacunas em branco com essas previsões. Por que é necessário nós pensarmos nestas coisas, entretanto? Porque também a figura do Cristo fala sobre isso. Fala sobre essas transformações, indicando-nos um período que é muito próximo do que nós estamos vivendo. O Senhor fala que ao seu tempo haveria guerras e rumores de guerras. E que as pessoas se tornariam muito agressivas, muito rudes. E que por causa disto, por causa da iniquidade de muitos, a bondade esfriaria no coração das pessoas. Mas que essas guerras e esses rumores de guerras ainda não seriam o fim. Depois disto, diz Jesus, está no Evangelho, o Evangelho do Reino seria pregado por toda a terra. A palavra de Deus seria espalhada por todo o orbe. E aí sim, o fim teria chegado. Há guerras e rumores, e nós passamos por elas, candentes e grotescas, há menos ou há pouco mais de 60 anos. De lá para cá, continuaram a haver escaramuças e, constantemente, estados belicosos entre diversos países, mantendo-se acesas as chamas das discórdias regionais, todos temendo sempre um conflito maior. A busca pela tranquilidade, pelo interesse, pelo bem-estar do indivíduo, tem feito aumentar a concentração brutal de rendas nas mãos de uma minoria. Recentemente comentamos aqui que o último estudo da Organização das Nações Unidas atesta que nas mãos de 10% da população da Terra, 10% adulto, está 86% da riqueza da humanidade. Esta concentração, assim, avassaladora, é fruto não de um capitalismo, não de um comunismo, não de um socialismo, é fruto de algo que se chama egoísmo. E por causa disto, por causa destas coisas terríveis, diz Jesus, por causa da iniquidade de muitos,
a bondade esfriará no coração das pessoas. Quantos de nós já fomos mais generosos, mais fraternos, e abdicamos deste valor para não sermos considerados imbecis, idiotas, otários, e às vezes desestimulados, inclusive, pelos maus exemplos que vêm daqueles que governam os povos. Criaturas interesseiras, seres irresponsáveis do ponto de vista do bem-estar de todos. Quantos deixaram o caminho que estavam esforçando-se para trilhar da honestidade e, inspirados por esta onda avassaladora de escândalos, de autoridades, de governantes, renunciaram ao esforço de serem probos para também entrarem no caminho obscuro dos interesses mais ou menos espoliados. Não pensemos que os que estão precisando levantar às 5 horas da manhã e chegar em casa às 11 da noite para ganhar um salário mínimo são os responsáveis pela desgraça da terra. Não pensemos que a pobre empregada doméstica é a culpada pela fome do mundo. Não. Muitos levam a culpa em sociedades mesquinhas, mas Jesus fala sobre isto. Aqueles que perseverarem no esforço de serem melhores, apesar de tudo isto, estes estariam assumindo uma postura adequada para que as suas vibrações garantissem a eles uma posição diferente nas transformações da humanidade. Nova era. É necessário, como disse aqui o Espírito, transformar moralmente. E agora o que está faltando na humanidade é exatamente este estofo, esta transformação essencial de uma estrutura emocional e moral mais adequada. Estamos cansados. Estamos cansados do mau caratismo, da falta de decência. Estamos cansados da leviandade, ainda que compreendamos nas pessoas essas inclinações. E este cansaço, se isto é verdade para cada um, não deve refletir-se na posição equivocada de se tornar igual a eles, fazendo as mesmas coisas, ou tirando partido, como urubus que querem um pedaço da mesma carniça. Se nós estamos criticando a carniça, temos que fazer alguma coisa para acabar a matança. Não buscar um pedaço dela para encher a nossa barriga. Nessa transformação essencial da Terra, o governo cósmico está, obviamente, dirigindo todas estas coisas. E os chamamentos do Evangelho, os chamamentos do Cristo, são muito mais profundos do que as profecias de São Malaquias. São muito mais generosos e amplos do que as notícias de Nostradamus. Mas sejam estas, sejam as de Nostradamus, sejam a desta carta que acabei de ler, considerando mais uma vez, por hipótese, que seja realidade. Isso apenas está demonstrando que existe sim, do lado de lá, um governo que sabe o que está fazendo, que está prevendo, está informando a todos nós o tempo que dispomos. Falando do trabalhador da última hora, convocando o indivíduo a semear, fazendo-o trabalhar, melhorando a si mesmo e melhorando o mundo. O Senhor nos aconselha poeticamente a não perdermos o tempo que resta para que a nossa vida seja um instrumento construtivo de um novo mundo, de uma nova era. Porque o Evangelho do Reino está sendo pregado para toda parte. Assistam às televisões.
grandes redes de televisão durante todo o dia, falando sobre o Evangelho, falando sobre as realidades dessa mensagem. Você entra em qualquer emissora de noite, então, é outra avalanche de programas de todos os tipos, evangélicos, católicos. E se você entra no computador, você vai encontrar até a TV Alvorada Espírita. Uma pulguinha que nesse momento tem a honra de poder contar com irmãos de vários países do mundo, além dos nossos companheiros do Brasil, meditando sobre as realidades do Espírito. E depois que o Evangelho tivesse sido pregado por toda parte, aí sim, teria chegado o fim, ou teriam tido a última chance as pessoas. Por que é necessário pregar o Evangelho? Para converter em católicos, em espíritas, em evangélicos? Não! Para exatamente alertar as pessoas. Sejam trabalhadores do bem, não importa que religião tenham. Esforcem-se para jogar no lixo o que é do lixo. Não guardem raiva dos outros. Perdoem os que ofendem e não ofenda as pessoas. Melhore o seu padrão, porque se nós não fizermos isso e formos apenas ratos de igreja, ratos de centros espíritas, ratos de templos evangélicos ou de qualquer outra denominação, nós não deixaremos de ser ratos, mesmo vestindo as roupas cerimoniais. Os ratos irão embora. E essa destinação da terra está prevista também nas obras básicas da doutrina espírita. Se você busca na Gênese, obra que foi publicada em 1868, em janeiro de 68, você vai encontrar as menções do capítulo 11, as emigrações e imigrações de espíritos. Grupos de entidades que em coletividade deixam orbes e se transferem para outros. Enquanto que aqueles que estão aqui podem ser remanejados para outros mundos, melhores ou piores. Emigração e imigração dos espíritos. Para fazer o quê? Para alterar, sempre para melhor, aquela atmosfera evolutiva daquele grupamento. Seja por extraírem dele os elementos que não são mais compatíveis, os ratos, seja para transformar os ratos num mundo muito pior em ajudantes do progresso. Levando estas entidades que estão incapacitadas de acompanhar a melhoria do todo a outros lugares mais primitivos, aonde eles estarão ajudando aqueles seres primitivos a ganharem a evolução tecnológica, a evolução material, porque os espíritos que saem de um orbe para o outro carregam com eles na lembrança todos os aprendizados tecnológicos que eles já desenvolveram. Como alguém que, tendo feito uma faculdade num grande centro, é transferido para trabalhar na região insalubre e palustre do norte do Brasil, na Amazônia, a fim de que lá, com o conhecimento adquirido, possa, ainda que de forma improvisada, melhorar as condições da vida naqueles povoados, naquelas aldeias. Assim também, a pedagogia divina estabelece esses critérios de transformação das coisas. Os que são mandados a esses outros mundos, para lá se dirigem na condição de missionários, de agentes do bem. E por isso, não são vistos pelos espíritos como criaturas
indecentes, perniciosas, são considerados agentes também do progresso. Na Gênese, isso já está explicado. Mas o que nós gostaríamos também que vocês pudessem estar atentos é para o capítulo 18º. O capítulo que nos fala a respeito das duas gerações de espíritos que estão nesse momento aqui presentes no mundo, convivendo, uma chegando e a outra indo embora. A Gênese, no capítulo 18º, estipula as características dos que pertencem à nova geração e dos que pertencem à velha geração. Os espíritos vinculados à velha geração, esta que está acabando, ou que está em extinção no mundo, são aqueles que carregam consigo algumas características. A primeira delas, a revolta contra a existência da ideia divina. Não suportam, se rebelam à aceitação de uma inteligência soberana que dirija todas as coisas. Todas essas criaturas da velha geração têm uma propensão, têm uma inclinação instintiva às paixões degradantes. Paixões que degradam o ser humano, seja da violência, da agressividade, das disputas, paixões de poder, de mando, paixões dos interesses da sexualidade em desajustes. Estes espíritos que são da velha geração, eles carregam neles essas inclinações. Paixões degradantes. Por que nós nos debruçamos diante de uma televisão que fica mostrando o que acontece dentro de uma casa lotada de gente, despida ou semidespida, e ali gastamos horas dizendo que nós não temos tempo para as coisas importantes, mas ali ficamos. Para ver o que acontece ali dentro, se é igual ao que acontece dentro da nossa casa? Será que é para isso? Para que a gente possa dizer, ai que bom, porque em todo lugar todo mundo é que nem que eu. Duvido. Duvido que alguém esteja ali para se colocar como se fosse ele também igualzinho ao que ele vê lá. Mas por quê? Por que este grau de audiência para coisas absurdamente inúteis, perniciosas? Ninguém que está assistindo isso ganhou algo de bom ao ver. Ao contrário, cooperou para que essa idiotice continuasse a existir. E que os que manipulam os interesses humanos continuassem tendo recursos, tendo dinheiro para que isso acontecesse. As paixões degradantes marcam a inclinação instintiva desses espíritos atrasados. Outra coisa que é muito marcante são os sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme. Avaliemos em nós com autenticidade se alguma destas coisas acontece conosco. Porque isto é sinal de inferioridade, de pertencermos ou estarmos ali beirando a zona cinzenta. Porque são vibrações que nós emitimos. Isso faz parte do nosso eu. Por isso o alerta de Jesus a respeito do perdão, da humildade, da necessidade de a gente compreender as caminhadas corretas para o espírito melhorar-se e sair do atoleiro. Temos entrado nas igrejas e odiado os parentes. Temos rezado e logo depois fala do mal do vizinho. Choramos diante das estátuas e pisamos no mendigo que está na praça pedindo uma esmola. O que é isto senão a marca deste atraso em nós mesmos?
Mas isso não vai aparecer algum espírito com uma espada flamejante, apontar para a gente e dizer: você fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, você não será escolhido. Não. Isto é nosso. Não precisa de nenhuma acusação. Nós vibramos assim. Ou mudamos de vibração, que é o esforço dos espíritos, o esforço dessas entidades que nos governam. Ou mudamos de vibração. Se esta carta que nós lemos aqui antes, que foi endereçada à Air France, tivesse caído nas mãos de uma pessoa que a levasse a sério, e que no dia 31 de maio suspendesse o voo, ninguém saberia se isso era verdade. Porque não tendo voo, não haveria o acidente. No dia seguinte o voo sairia e todos diriam: ai, que cara idiota! A companhia perdeu alguns milhões porque o idiota acreditou num pedacinho de papel. Demite esse idiota daí. Não é? Então. Mas é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para enfrentar aquilo que de verdade precisa ser mudado. Mesmo que isso custe a nossa cabeça. Não teria sido muito mais nobre que 230 pessoas estivessem vivas hoje? E que um desempregado na França ou aqui no Brasil estivesse procurando emprego? Do que alguém que pegou esta carta e agora vai dizer o quê, se for verdade? O que vai dizer agora diante de todos os que cobrarão uma posição? Vai vir com aquela desculpa: ah, mas se a gente for dar importância para todas estas coisas, então, é a mesma coisa que nós falamos. Se a gente for dar importância para tudo que Jesus falou, nós estamos perdidos. Quem é que vive? Neste padrão da humanidade, poucos entenderão uma vida diferente. Porque nós gostamos de viver como as coisas nos obrigam. Mas quando tudo acontece, aí ninguém pode dizer: eu não sabia. Ninguém pode dizer: ai, será que esse negócio de 2012 é verdade? Espere, você vai chegar até lá. Nós vamos chegar até lá. Se não acontecer conosco antes alguma coisa, algum avião cair em cima de nós. Agora, isso está sendo avisado para nós desde o advento do Cristo. Essa necessária transformação. A gente nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, e vem com esforço para se tornar melhor, e deixamos para trás as coisas que devíamos fazer. Deus nos dá muitas chances, mas diz assim: olha, vocês têm até tal época para aproveitar. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, quem não se transformou segundo esses critérios, aí não tem mais tempo. A nova geração está chegando. A velha que está indo embora, dizem os espíritos na Gênese, de 1868, hein? Aqueles que têm uma propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, enfim, o agarramento por tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Não estamos dizendo isso para vocês porque são vocês que têm isso e nós não. Não. Estamos lendo em conjunto algo que diz respeito à nossa vida, neste momento da humanidade. A nossa. Eu serei responsável por mim. Vocês serão individualmente responsáveis por vocês. Cada um pelas decisões que adotarem. Porque a terra, são estes os vícios dos quais a terra deve ser expurgada. Pelo afastamento daqueles que se recusam a se emendar. Porque são incompatíveis. Estes indivíduos são incompatíveis com o reino da fraternidade. E que os homens de bem sofreriam sempre ao seu contato. Quando a terra deles estiver livre,
Os homens caminharão sem entraves para um futuro melhor, que lhes será reservado neste mundo pelo preço dos seus esforços e de sua perseverança. Todo aquele que perseverar, este será salvo. Esperando que uma depuração ainda mais completa possa abrir as entradas para mundos ainda mais superiores do que aquele no qual a Terra está se transformando. A velha geração está indo embora. Seja por acidente, seja por guerra, seja por doença. E quem são os da nova geração? A nova geração se caracteriza por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas junto ao quê? Não é só inteligência e razão. Eu tenho um sobrinho que já sabe, saiu do útero da mãe falando. Ele é da nova geração. Não, ele pode ter sido mulher na última encarnação e já saiu falando agora. Isso não significa que ele é da nova geração. O que vai marcar isso como nova geração é o fato de a essa inteligência e essa razão precoces estarem unidos um sentimento inato do bem. Estes seres carregam com eles a vontade do bem. Querem ser bons, querem fazer o bem. Querem preservar a terra. Querem ajudar na defesa da ecologia. Têm compaixão dos pobres. Querem dar um pouco da comida que tem em casa para o mendigo que passou na rua e o pai vai dizer: não, Juninho, não dá não, que esse cara é um vagabundo, eu já conheço ele. Tentando perverter essa bondade natural da criança. Esses seres da nova geração, que hoje já podem estar na condição de adultos, inclusive, porque de 1868 até hoje já deu para crescer. Estes seres, eles têm, além da inteligência precoce, do instinto da bondade natural, eles têm também o sentimento das crenças espiritualistas. Querendo dizer com isso, não que eles serão espíritas, mas querendo dizer que para estes seres que carregam com eles uma noção do universo mais completa, eles sabem que o espírito sobrevive à matéria. Eles sabem que as coisas do mundo espiritual são mais importantes do que as coisas do mundo material. Eles sabem, eles sentem, e para eles isso é natural. Não precisamos fazer esforços para que eles acreditem na sobrevivência da alma. Isto para todos eles é uma coisa natural, como talvez já tenha sido para alguns de vocês aqui, quando descobriram as leis que a doutrina espírita revela. Mas nossa, eu parece que eu sabia dessas coisas, é que antes eu nunca tinha lido nada, mas para mim isso é tão lógico. Estes são os sentimentos que demonstram que o ser já está maduro para a nova etapa. E que podem ficar no mundo, porque saberão construir um mundo melhor a partir de si mesmos. Saberão agir com decência. E é por isso que é tão importante, na fase em que estamos vivendo, quando Jesus vem afirmar que não veio destruir a lei, mas veio dar-lhe cumprimento, no fim do capítulo 1, que hoje terminamos, importante que nós nos lembremos, que nós escolheremos. E é esta a grande oportunidade do trabalho da última hora. Transformar nesta vida o nosso destino. De séculos e vidas múltiplas, fazendo bobagens, sendo destes da velha geração, nesta encarnação renascemos com este selo: filho, aproveite a última chance. Aproveite o tempo.
Você pode sair daquele marco da péssima geração e transformar-se, sinceramente, em alguém da nova geração. Em alguém que queira o bem de todos. Em alguém que se esforce para transformar-se e ajudar os outros a crescerem. Você pode escolher isso. E se você, em 60, 80, 90 anos, aceitar esse esforço, não importa que você tenha jogado no lixo 3 ou 4 mil anos de equívocos, você receberá o salário do trabalhador decente. Você será aceito entre os que ficarão no mundo para uma nova humanidade. E é por esse motivo que nós estamos, como Jesus disse, vivendo a lei que Ele vem cumprir. É preciso estar agora escolhendo a quem nós queremos servir. Por causa da iniquidade de muitos, a bondade esfriará no coração das pessoas. Mas se isso acontecer conosco, é porque nós não merecemos a nova humanidade. Se nós deixarmos de fazer o bem, se nós desistirmos de sermos melhores, por causa dos outros que são bandidos, que são maus governantes, que são maus líderes, que são maus exemplos, isso significará que nós preferimos segui-los do que cumprir a lei, do que aceitar o convite. E isto somos nós quem decidimos. Não tem nada a ver com você ter uma religião, com você ir na igreja, com você pagar o dízimo, com você dar passe ou receber passe. E não tem nada a ver com você ler livro. Não. Isso tudo tem a ver com o que você quer de verdade para você, como um espírito. Entendendo que muito mais do que alguém que escreve uma carta com 2 ou 3 anos de antecedência, falando com todos os detalhes de um acidente que aconteceu há 2 ou 3 dias atrás. O Cristo sabe e Ele nos está alertando há 2000 anos atrás de tudo o que estaria acontecendo. Para ver se a gente tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Já passou da hora de irmos pedir desculpas para as pessoas que ofendemos. Já passou da hora de abraçarmos aquelas pessoas que nos fizeram mal, ou pelo menos de esquecê-las no mal que às vezes nos deixaram marcado. Já passou do tempo de ainda termos raiva do parente, de não tolerarmos a sogra, o cunhado. Já passou o tempo de não cumprimentarmos o vizinho nem com um bom dia. Já passou o tempo, porque é só esta última hora. E se nós pensarmos nestes irmãos que continuam vivos agora numa outra dimensão da vida, para eles ainda foi muito mais breve o tempo que eles poderiam dispor para consertar alguma coisa. Quem sabe não fôssemos nós que poderíamos estar em alguns desses assentos. E não importa se é 2012, se é 2020, se é 2200, não importa. O que importa é que Jesus nunca mente. E tudo aquilo que Ele nos pede tem a ver com o futuro que temos pela frente e que nós vamos construir. Depende da gente. Não depende deles, que já são espíritos elevados e que estão olhando para os atrasados. Como a gente diz para os nossos filhos, ainda muito imaturos: não, filho, você não pode ser isso que você está querendo ser, não, porque quando você crescer, você vai ver que isso não vai ser bom para você. Se você deixar o seu filho escolher na hora errada, quem sabe ele não queira ser confeiteiro da padaria, porque ele come todos os doces que ele vê lá e ele não pode comer.
Mas você precisa dizer, não, meu filho, você quer isso agora, porque está vendo com os olhos do seu estômago. Estes espíritos olham para o buraco de formigas e nos dão a explicação de como deixar de ser formigas. Como o Chico fez com aquele formigueiro que eu contei outro dia. Minhas filhas, quero dizer a vocês que em 3 dias vai acontecer uma tragédia no formigueiro. Quero dizer a vocês que vocês podem sair daqui e comer todas as plantinhas do outro lado do muro. Tem um terreno vago aí, cheio de comidinha para vocês. Porque se vocês não fizerem isso, vai vir uma tragédia e acabar com o formigueiro. Os espíritos amigos estão há séculos nos dando essa notícia. Aquelas que foram embora para o outro lado, continuaram vivas comendo lá os matinhos do terreno. Mas a meia dúzia que ficou ainda no formigueiro recebeu o formicida. Eram, como disse o Chico, as revolucionárias. Eram as rebeldes que precisavam receber o peso das consequências. Quando nós nos damos conta dos recursos que o mundo espiritual utiliza para fazer a gente acordar para as realidades que têm a ver conosco, nós nos surpreendemos do quanto Deus é bom, do quanto nos amam esses espíritos e do quanto nós perdemos tempo com coisas inúteis, com tolices, com discussões estéreis que não levam a nada, apenas a você ter razão no lugar do outro. O mundo novo que se está construindo é um mundo de paz. Se em nós estiverem alguns desses fungos, egoísmo, orgulho, cupidez, ciúme, tenho certeza que ou nós nos esterilizamos, ou nós não ingressaremos nessa nova era. Porque nós não poderemos poluir de novo a nova humanidade. A nova humanidade é uma humanidade de bondade. Não haverá de ser uma outra igual a esta. De ególatras, de indiferentes, de criaturas frias diante da dor do seu semelhante. Porque senão não há nenhuma mudança. Pensem nisso. Eu não vim destruir a lei, diz Jesus neste capítulo que hoje termina. E se a gente tem um pouco de prudência, um mínimo de inteligência, façamos as contas. Porque é muita coincidência dos maias, de São Malaquias, de Nostradamus, de Jesus, apontarem todos para a mesma época em que estamos. Não desperdicemos esta fase tão importante da nossa edificação individual. Agora é o testemunho da bondade no coração. Por isso é que esta é a hora da coragem. Não é a hora de procurarmos igualar a maioria. A maioria não gosta dessas coisas. Pensem nisso. Muita paz. Obrigado, Senhor, pelas dádivas do teu amor que se espargem sobre toda a humanidade. No momento delicado da evolução, a convocar todos os filhos
de Deus na transformação de si mesmos e na melhoria das próprias vibrações. Inúmeras vezes, querido mestre, fomos alertados acerca desta necessidade, a modificação essencial. São inúmeras as passagens nos teus ensinamentos que chegam até nós nos tempos modernos, ainda carregados das advertências que temos malbaratado ao longo de vários séculos, sempre deixando para depois, sempre imaginando que não será conosco, e sempre adiando o momento da melhoria, candidatando-nos ao sofrimento dia após dia. Obrigado, entretanto, pela sua paciência, por nos educar e permitir que a experiência toque o raciocínio daqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ao mesmo tempo que a tua sapiência não nos está a pedir o sacrifício da vida nas arenas sangrentas, enfrentando as feras de punho erguido contra os dentes famintos e as garras afiadas, tua solicitação candente e serena ao mesmo tempo é para que a gente não perca esse tempo e que a gente transforme o nosso coração e que amenize esta arena interior onde disputamos poderes, lugares, em que aprendamos a ser simples, em que deixemos as competições arrojadas da vaidade, do orgulho, e que saibamos jogar fora o peso que nos mantém cativos aos níveis inferiores da evolução do espírito. Obrigado, Senhor, pelo teu empenho e pelo devotamento destas miríades de entidades generosas que nos envolvem com seu carinho, nos abraçando mais uma vez. Que o teu evangelho toque a nossa alma e nos faça despertar para as coisas do Espírito. E mais do que temer, nos faça trabalhar no bem de todos, porque este também há de ser o trabalho no bem de nós próprios. Ajuda-nos a escutar o que vamos cantar uma vez mais. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazer
sabe sorrir a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Te ajuda.